Debate, que você pode acompanhar pelos canais do Secov, no Facebook e também no YouTube, enviar as suas perguntas. E hoje o nosso tema vai ser a Lei dos Distratos, que foi sancionada pelo presidente Temer no finalzinho do ano passado, depois de muitas discussões no Congresso, primeiro na Câmara, depois no Senado, e era uma reivindicação antiga do setor da construção, e nós vamos conversar sobre isso aqui com o Caio Portugal, que é vice-presidente do Secov São Paulo, e o advogado Olivar Vitali, que é integrante do Conselho Jurídico, também do Secov. Meu Caio Portugal, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com você, Denise, com nossos internautas, para estar esclarecendo um pouco sobre essa lei. Então, Olivar, bom dia. Bom dia, Denise, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu acho que podemos começar falando do ponto de vista jurídico, o que muda exatamente, como vai ser a aplicação dessa lei, que, claro, gerou manifestações aí de entidades de defesa do consumidor, porque torna a situação menos favorável para quem compra um imóvel e desiste dessa compra, não é? Então, Denise, na verdade, tem vários modos de enxergar a legislação. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que, primeiro de tudo, essa lei ela vem trazer segurança jurídica. Para quem? Não para o consumidor, não para o incorporador, mas para todo mundo. Hoje você, até ontem, digamos assim, você não tinha uma regra clara do que poderia acontecer com você, empreendedor, no lançamento de um empreendimento imobiliário, dependendo da saúde financeira daqueles que o adquirissem, dependendo da vontade de manter um contrato que por lei já é irrevogável e retratável há muitos anos. E você, comprador, também não tinha segurança de que aquele par ao seu lado, que adquirir uma unidade imobiliária tal qual a sua, se resolvesse desistir do negócio, a falta do capital para terminar a obra, né, para chegar à conclusão da obra, talvez levasse todos aqueles adquirentes adimplentes à ruína em relação àquele empreendimento. Hoje nós já sabemos claramente com essa legislação o que acontece com o comprador que deixar de pagar e, por conseguinte, o que acontece com o próprio empreendimento no que diz respeito à obrigação de devolução dos valores por parte do empreendedor. Eu penso um pouquinho diferente. No meu modo de ver, não traz penalidade maior para o consumidor em relação ao que se tinha antes. Traz sim uma segurança jurídica, o que ele não tinha antes da lei. O que eu citava em relação aos órgãos de defesa do consumidor e entidades é a questão de que há uma multa fixada agora, que foi alvo até de muita disputa judicial, e agora a multa está estabelecida, o quanto que a pessoa tem direito à devolução ou não do valor pago, não é? Isso é verdade. O Poder Judiciário, ele vinha definindo a cláusula penal, né, que nós chamamos, a penalidade, pelo inadimplemento e, por conseguinte, pela ruptura do contrato, de perda de 10% a 25% do que ele pagou. Essa lei, ela traz um patamar de até 25% para os empreendimentos na incorporação imobiliária que não estão sujeitos ao patrimônio de afetação e de até 50% nos empreendimentos com patrimônio de afetação. Esse patamar ele é definido no contrato a ser assinado entre as partes. Isso no que diz respeito à incorporação imobiliária. Já no que diz respeito ao loteamento, a previsão da cláusula penal é de até 10% do valor do contrato de venda atualizado. Agora, Caio Portugal, tira aí uma grande dúvida e insegurança para o setor imobiliário, no caso das construções, principalmente em momentos como o país atravessou recentemente, em que há um número muito maior de devoluções, né? Denise, é importante a gente fazer um pouco da recuperação histórica, como que a gente chegou nessa situação e por que essa lei vem, no sentido que o Olivar falou, ela trazer maior segurança jurídica. As duas atividades principais imobiliárias, que é o loteamento, onde você vende a unidade do terreno sem edificação, mas com infraestrutura, e a unidade edilícia, que é o condomínio, que pode ser um apartamento, uma casa, que é pela Lei 4.591, elas já tinham regramentos muito específicos e eram regras específicas. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, na década de 90, o legislador à época, ao regular a questão da rescisão por inadimplemento e as eventuais devoluções, ele recebeu um veto no seu parágrafo 1º que justamente iam ser os critérios objetivos para se aplicar às eventuais retenções que o incorporador e o loteador poderiam fazer no caso do inadimplemento. Fato é que de 90 para cá, esses casos todos desaguaram no judiciário e não respeitaram maiormente o que estava previsto nos contratos, que era a regra e dinâmica do mercado que se atuava daquela forma. Ou seja, o próprio mercado, oferta, demanda, consumidor e produtor, se regulavam e respeitavam essas regras, e o judiciário assim as respeitava. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, isso ao invés de trazer
previsibilidade, transparência, critérios objetivos, ele trouxe decisões disformes, que ao cair no STJ, a regra que vinha sendo prevista no STJ na sua aplicação na jurisprudência dos 10% e 25% de retenção no caso de incorporação imobiliária e no caso de loteamento também não muda muito em termos de decisões judiciárias, só veio prejudicar não a loteadora ou a incorporadora, veio prejudicar o próprio mercado. Porque isso trouxe instabilidade para o mercado, insegurança para o mercado e a própria imprevisibilidade. Se aquele adquirente, ao comprar aquela unidade, se ela ia ter certeza que a incorporadora ou a loteadora ia entregar o imóvel no prazo definido. O que essa lei trouxe foi justamente uma evolução de 27 anos de discussão, tanto por parte do setor quanto pelo próprio Congresso Nacional, e que entendeu a necessidade de se voltar a construir regras claras, objetivas, e prevalecer as regras de contrato com alguns limites máximos e mínimos. E é isso que a gente acredita que vai trazer uma maior segurança para o mercado todo, como disse bem o Olivar, tanto para quem compra, quanto para quem vende, para quem produz e para quem vai receber essa unidade, né? Fato é que essa lei, dentro do seu projeto de produção, dentro do processo legislativo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, ela sofreu algumas alterações e o que veio a ser aprovado trouxe importantes relações no que se refere à questão da transparência e da previsibilidade. A primeira delas é que o contrato dessas duas formas de produtos imobiliários, seja a incorporação imobiliária, seja o loteamento, ele já se inicia com um quadro resumo. Eu trouxe até um exemplo aqui depois para deixar com você. O que muda nisso? Você já vai ter situações muito claras. Quando é o prazo de entrega, quais são as penalidades no caso de descumprimento, quando vão ser aplicadas as cláusulas penais a que se referiu o Olivar, quando vai se aplicar a questão da fruição, que é um critério objetivo que há muito o setor buscava, tanto por parte do loteamento quanto por parte da incorporação imobiliária, que é um critério objetivo que o cliente, o consumidor, ao adquirir, ele já sabe que se ele for buscar a rescisão unilateral por uma questão de inadimplemento ou outra, junto ao seu vendedor, seja ele o empreendedor de loteamento ou de incorporação imobiliária, ele já sabe os critérios objetivos que o judiciário vai aplicar. E mais, traz a possibilidade expressa, que já era prevista nas duas legislações, de transferir esses créditos e obrigações para um terceiro através de uma revenda. Então, isso vem trazer muito mais transparência para esse mercado e muito mais previsibilidade. Isso significa o quê? Um incremento para esse mercado, porque a gente acredita muito que a médio e longo prazo isso vai significar o quê? O menor risco para quem adquirir o imóvel. Isso vai significar o quê? A médio e longo prazo uma maior oferta de imóveis, o que é importante para a gente enfrentar o déficit que hoje está na ordem de 7 milhões de habitações que devem ser produzidas. Agora, no caso a pessoa não está conseguindo pagar o imóvel, ela pode cuidar dessa transferência do imóvel sem o pagamento da multa? Como é que é feita essa negociação? Pode. Isso é outro ponto importante da lei. Hoje, com base nessa lei 13786 de 2018, se ceder os direitos do contrato a um terceiro, a incorporadora não pode cobrar qualquer taxa por isso, mas ela pode sim fazer uma avaliação de crédito desse terceiro. Uma vez estando ok o crédito desse terceiro, ela não pode se negar a anuir com essa cessão. Isso seria a questão de segurança da pessoa que não age de má fé. Né? A gente tem momentos de desemprego e que a pessoa deu uma entrada para adquirir imóvel, às vezes economia de muito tempo, então essa é uma grande preocupação. Agora, as construtoras normalmente têm uma certa flexibilidade aí para parcelamentos, Caio, para tentar adiar um pouco o pagamento. Não tem dúvida, a última coisa que a construtora ou a loteadora quer é destratar com o cliente. Se aquele cliente ele se manifesta o interesse de continuar com aquela aquisição, e ele demonstra que ele vai ter possibilidade de ter a concessão do crédito, no caso do desligamento, que é o acesso ao crédito imobiliário. Isso vale muito mais para a questão da incorporação imobiliária, infelizmente não para o loteamento, por questões legais, não acessa com facilidade ao crédito imobiliário. Se ela tiver aí essa situação, ela vai ser muito mais flexível, porque a intenção da construtora, como é a intenção da loteadora, não é destratar, pelo contrário. É garantir a manutenção do contrato, até porque ela precisa daqueles recursos próprios que aquele adquirente tem, que é chamada a poupança durante a construção, para que ela se efetive, para que lá na frente ele consiga fazer o desligamento e acessar o crédito imobiliário. Indo ao encontro disso, o próprio Secov vem trabalhando junto aos bancos numa forma de dinamizar, de aproximar essas regras de concessão de crédito para que elas ocorram já no momento da venda.
para que haja uma garantia, uma trava para aquele comprador, que aquelas regras de concessão do crédito que são feitas no ato da venda ainda, que a gente fala na planta, né, ou seja, no momento ainda do lançamento do empreendimento, que sejam garantidas 3 anos para frente, que é quando ele vai ter que estar acessando esse crédito imobiliário. Que isso foi um dos grandes itens que geraram uma enorme quantidade de distratos que existiram. Quer dizer, foi o fato de os próprios bancos alterarem as regras de concessão nesse período que também levaram a um incremento, a um aumento muito grande por parte do distrato, né? Então, agora, no caso de a pessoa não conseguir o financiamento, como é que fica essa situação intermediária? Porque há esse risco de mudança de condições de mercado para liberar. Nós tivemos aí uma fase que havia muita dificuldade de os bancos liberarem financiamento por cautela também em relação à inadimplência, não é? Nesse caso, como é que age a construtora? Então, a construtora, a própria lei, ela tem uma situação de inadimplemento e de inadimplemento absoluto. Se isso se caminhar para o inadimplemento absoluto, vai se aplicar as regras previstas dentro aqui dos limites das cláusulas penais. Mas até que chegue nesse ponto, se o adquirente de fato, né, ele tiver interesse em estar tentando ceder os direitos e obrigações dele, eu entendo que as construtoras vão procurar, dentro da sua possibilidade, facilitar essa transferência. Em que sentido? Eventualmente, se ela construtora, já não tem mais unidades à venda naquele empreendimento, ela fazer com que aquele comprador acesse os eventuais outros compradores que não adquiriram aquela unidade. O próprio mercado de intermediação imobiliária, com essas regras mais claras, também vamos chamar de um mercado secundário aí de intermediação imobiliária, que vai poder atuar e auxiliar a esse adquirente de imóvel para ter transferindo e cedendo os direitos e obrigações daquele contrato. Sem prejuízo, inclusive, da própria incorporadora vendedora fazer o financiamento direto para o adquirente. Nessa época de crise, 2013 para cá, em que o acesso ao crédito imobiliário com as instituições financeiras esteve mais restrito, muitas incorporadoras passaram a financiar diretamente para o adquirente. Por esse motivo, inclusive, que a lei prevê o que ocorre se houver a ruptura do contrato de venda com a fruição do imóvel pelo adquirente. O que seria essa fruição? O recebimento das chaves e a manutenção do financiamento direto com a incorporadora. Então, há contratos, e há algumas empresas que assim fazem, que tem a previsão de que o pagamento preferencialmente vai ser feito com financiamento bancário. Se por qualquer motivo esse financiamento bancário não for atingido, o adquirente pode fazer o financiamento direto com a incorporadora, com aqueles juros legais, um patamar máximo de 12% que a lei da usura exige, e aí faz direto com a incorporadora. Não é uma obrigação da incorporadora, mas é uma alternativa que vem sendo utilizada também. Porque em princípio quando você chega nesse ponto, o imóvel já estaria construído, né? O empreendimento já seria estaria no momento acabado, do né? habite-se, sim. É exatamente quando a dívida a ser assumida é com os bancos. E eu tenho perguntas que alguns internautas estão mandando aí pelos canais do Secov, que eu gostaria de repassar. Quem quiser também, que estiver nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pode mandar essas perguntas. A Elaine Souza Tavares pergunta se a lei pode ser aplicada em ações judiciais pendentes de julgamento. A gente teve um caso, né, agora recente. Ontem foi veiculada uma decisão, 7ª Vara Cível de São Paulo, em que o juiz sentenciou, com base nessa lei, uma medida judicial proposta antes da lei, que a lei é de dezembro de 2018. É uma grande discussão jurídica se a aplicabilidade da lei também para os casos em que já a ação promovida, também para os casos dos contratos já assinados. No meu modo de ver, não há razão de não se aplicar a lei desde já, mesmo que os contratos firmados anteriormente. Que eu tenho essa pergunta exatamente da Maria Ângela Machado, que é se a legislação vale para os contratos anteriormente firmados. Na minha opinião, sim, mas com ressalvas. Exemplo, a lei exige que todo contrato assinado tenha quadro-resumo e que, se não houver o quadro-resumo, a incorporadora loteadora tem que sanar essa omissão em até 30 dias, sob pena da possibilidade de resolução desse contrato por justa causa, assim fala a lei, a critério do comprador. Obviamente, a exigência do quadro-resumo, você não pode trazer à baila agora, porque quando o contrato foi firmado não existia essa exigência. Isso é uma coisa. Outra coisa é o regramento da cláusula penal por inadimplemento. No meu modo de ver, não há razão de não se aplicar o que está na lei nos contratos firmados anteriormente. Mas isso vai depender muito do entendimento do juiz. Sem dúvida. Denise, para ser bastante sincero, tudo que está nessa lei vai depender do entendimento do judiciário. Não sei no caso de novos contratos mesmo, que aí já vai prevalecer a nova legislação, né? Para efeito da aplicabilidade dela, sim. Para efeito da
da cláusula penal e tudo mais, eu acho que ainda assim nós vamos depender do entendimento do judiciário. Ainda pode ter dúvidas. Sim, na minha opinião, sim. Bom, Isadora Dantas Azevedo quer saber se no caso da cessão de direitos e obrigações, a construtora não pode mais cobrar uma taxa do comprador que geralmente era de 3%. Não pode. Está proibido por essa lei qualquer tipo de cobrança de qualquer valor. O que ela pode sim, e aí faz todo sentido, é exigir uma avaliação do crédito desse terceiro. Avaliar a capacidade dele a capacidade financeira de pagar o preço que ele está assumindo. Se de forma objetiva e fundamentada ela conseguir demonstrar a não capacidade desse terceiro, ela pode se negar a anuir a cessão. Mas ela não pode cobrar nenhum real pela cessão. O Roberto Alves Júnior, ele gostaria de mais informações sobre a nova lei na parte do parcelamento do solo urbano. Então, a regra que foi criada pela 13786, ela é bem sucinta. Basicamente, o que ela trouxe de inovações? Primeiro, ela restringiu a cláusula penal compensatória a um valor máximo de 10% do contrato, então isso é um critério objetivo. A semelhança do que já tinha de decisões e súmulas do STJ, a intermediação, ou seja, a corretagem do imóvel, desde que integrante do preço e de conhecimento do consumidor, sem gerar onerosidade excessiva ao consumidor, ou seja, o preço foi vendido por 100%, dentro desse 100% está a intermediação imobiliária, esse valor também é retido, ou seja, não é devolvido. Que mais que previu a própria legislação? Ela previu a eventual desconto de obrigações que a gente chama acessórias decorrentes da aquisição do terreno. Exemplo, IPTU, eventualmente inadimplido por parte desse adquirente, podem ser retidos, também descontados. Se for um loteamento de acesso controlado, que tem taxas associativas, taxas condominiais, eventualmente inadimplidas, também serão descontadas. Se existirem já consumo de serviços públicos essenciais, como água, esgoto e energia elétrica, e estiverem também inadimplidos, serão descontados. E a grande inovação foi a questão da fruição, que é um critério objetivo, que a partir da transmissão da posse, ou seja, a loteadora vendeu já emitindo aquele comprador na posse, ou seja, ele já podendo utilizar aquele terreno, é cobrado um percentual de 0,75%, que a lei não fala que percentual é esse, mas pelo conceito de fruição, a gente deduz que seja 0,75% ao mês do preço do contrato, pelo período em que ele ficou na posse desse imóvel até que ele devolva esse imóvel à loteadora. E além disso, ela previu uma regra de devolução que também é diferente das súmulas que existiam aqui do TJ São Paulo, que antes a súmula obrigava que essa devolução fosse feita em uma única parcela. E agora ele previu uma possibilidade de parcelamento em até 12 parcelas, jogando esse termo. Se a loteadora já entregou todas as obras e recebeu o chamado TVO, que é o habite do loteamento, isso vai ocorrer num prazo de até 90 dias desse momento do TVO. Ou, se é pós o TVO, isso, a partir do momento que é celebrado estabelecida essa rescisão, a partir de 90 dias desse evento, né? Então, essas foram as grandes modificações que existiram, né? Alguma coisa acrescentada, Olivar, em relação a isso? Não, na verdade, eu gostaria de aproveitar para falar dos prazos nos dois, não só no loteamento, né? Importante. Então, como o Caio já antecipou, uma resolução ou distrato por inadimplemento no loteamento vai depender de já ter ou não chamado TVO. Antes do TVO, é um prazo a contar do TVO. Você falou 90, se não me engano, é 180. 180, acho que me E se não tiver o TVO ainda, é um prazo a partir do TVO. Na incorporação imobiliária é diferente. Se você estiver num ambiente de incorporação imobiliária sem patrimônio de afetação, a devolução dos valores tem que ocorrer em até 180 dias da resolução do distrato. Se você estiver num ambiente com patrimônio de afetação, em até 30 dias a contar do habite. Num ou no outro caso, se a incorporadora revender aquela unidade, ela tem que em até 30 dias efetivar a devolução dos valores, porque o legislador entendeu que se ela revendeu, ela recebe o dinheiro daqui, ela pode pagar ali. A grande importância disso tudo, Denise, tem um conceitual por trás, e por isso que eu digo que traz segurança jurídica a todos. O conceitual é empregar o dinheiro, o volume do preço recebido na obra. Esse é a grande sacada da incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária ela tem alguns atores. Os principais são o desenvolvedor e no loteamento também, o loteador e os adquirentes. O bem maior é a execução da obra.
A 4591 de 64, ela só existe para trazer ao adquirente a segurança de que a obra vai ser executada. A partir do momento que você, entre aspas, permite que qualquer comprador, ao seu bel prazer, e aí eu não estou trazendo aqui à baila o seu exemplo do sujeito que começou a pagar e por algum motivo, por exemplo, perdeu o emprego e não tem mais como pagar. Eu estou falando da desistência imotivada. Se você permite que, imotivadamente, esse adquirente desista e traga uma insegurança para o empreendimento em si, que pode ter uma escassez de volume financeiro para terminar a obra, você não está protegendo o incorporador, você está ferindo o sistema. Para proteger o sistema, a lei traz, o dinheiro tem que ser devolvido, descontada a penalidade para o adquirente, mas depois que a obra tenha sido concluída, depois que o TVO tenha sido emitido. O objetivo é um só, é proteger o empreendimento. Nós não podemos esquecer que a regra prática é o empreendedor não receber mais do que 10, 15, 20% do preço até o fim da obra. Então, uma ilusão muito grande achar que reter o dinheiro que seria devolvido ao adquirente é prestigiar o bolso do incorporador e não vê a cor desse dinheiro. Essa é a verdade. O dinheiro todo no empreendimento é empregado na obra. O empreendedor, seja loteador, seja incorporador, ele realmente ganha dinheiro depois do habite, depois do TVO. Aí é que vem o montante. 70%, 80% do volume geral de venda, e é daí que vai sair o lucro dele. Em princípio, essa condição é exatamente para dar segurança, para se evitar problemas como tivemos no passado, de não ser aplicado o recurso recebido na construção e depois os compradores ficarem sem o imóvel. Sem dúvida. Mesmo com atraso, mas ficarem sem o imóvel, Sem dúvida. que nós tivemos alguns casos. E Dani Vilar diz que atualmente há uma insegurança jurídica nos julgados de casos de rescisão contratual e a nova legislação visa sanar esses problemas. É o que a gente está falando, que o julgamento ainda pode ter leituras diferenciadas. Agora, quanto à alienação fiduciária, a pergunta é: teremos maior segurança jurídica para executar os procedimentos próprios face ao cliente inadimplente que pleiteia a rescisão? E ele acrescenta ainda numa outra questão, que na verdade ele está pedindo para informar o processo em que se aplicou a nova lei em processo anterior à publicação. Tá. O que o doutor citou aqui foi de ontem, né? Foi, eu informo. Primeira pergunta, alienação fiduciária. A lei é expressa, tanto em loteamento quanto em incorporação, essa lei 13786, no sentido de que a alienação fiduciária tem procedimento próprio, que é o procedimento da lei 9.514/97, e por ter procedimento próprio, nós temos que seguir o regramento de lá dos artigos 21 e seguintes, e não dessa lei. Então, respondendo objetivamente a pergunta dele, sim, nós podemos ter ainda mais segurança, porque essa lei reitera que a alienação fiduciária nada tem que ver com resolução. Em relação à decisão de ontem, eu estou procurando, vou te mandar qual é. Podemos seguir com uma outra pergunta? Enquanto eu procuro, o José Carlos Marim quer saber onde se encaixa a exigência da lei nos contratos feitos pelo regime de administração, também chamada preço de custo. Em relação a isso? É. Então, o preço de custo, ele é regrado pela Lei 4591 de 64 em relação à inadimplência, especialmente o seu artigo 63. O que diz o artigo 63? No caso de inadimplência de qualquer dos adquirentes e havendo previsão contratual, a comissão de representantes, geralmente formada por adquirentes, se reúne, notifica esse devedor para que ele efetue o pagamento em até 15 dias, sob pena de inadimplemento absoluto. Se ele não o fizer, essa unidade é levada a leilão extrajudicial. E aí, em leilão extrajudicial, qualquer terceiro pode arrematar, trazer para si os direitos dessa unidade e passar a ser o obrigado a efetuar os pagamentos e o futuro proprietário da unidade. Em último caso, até mesmo o próprio condomínio de construção pode ficar com a unidade, efetuar os pagamentos do que falta para depois alienar. É um sistema, inclusive, parecido com o que nós temos na alienação fiduciária. Voltando, no que diz respeito a essa lei, e ela é expressa, construção a preço de custo, aplicação do artigo 63, você foge completamente do regramento da construção a preço fechado que está aqui. Perfeito. Tá. Temos a questão aqui do André Luiz Escolástico, que pergunta: nos casos de loteamentos com contrato padrão já registrado e com unidades não vendidas, na oportunidade da venda se aplicará a nova regra? Então, é o mesmo entendimento que o Olivar acabou de citar, né? Você tem uma pré-condição que é a existência do quadro resumo e com todas as implicações das cláusulas penais ali previstas.
Não podemos esquecer que no loteamento diferente da incorporação, a minuta padrão do contrato você já tem que arquivar no momento do registro. Então, nesse caso, você já tem uma minuta que não está provavelmente adequada a essa nova lei. O ideal seria fazer a substituição do contrato padrão, que isso a própria legislação de parcelamento do solo assim o prevê. E aí, nessa substituição do contrato padrão para essas unidades ainda em posse, em propriedade do loteador que ele queira alienar, é muito mais seguro que ele já vá vender já com a nova minuta de contrato adequada à nova legislação, né? E aí fica muito mais claro porque ele vai estar atendendo todos os pré-requisitos dessa nova lei, né? Agora, isso vale para todos os empreendimentos, essa recomendação? Empreendimentos que estão em andamento com unidades ainda não vendidas? Eu entendo, uma adequação contratual? Eu entendo que é uma orientação adequada porque você vai, à luz do que o próprio espírito da lei, no sentido de trazer transparência e previsibilidade, você trazer todas as condições previstas na lei. A lei é muito clara nesse sentido, da necessidade da existência, tanto desse quadro resumo e de vários itens que tem que estar previsto lá, inclusive as próprias cláusulas penais previstas, as próprias outras obrigações e implicações previstas. Então, agora, isso não significaria uma repactuação dos contratos? Não, a gente está falando daquelas unidades que ainda não foram alienadas. Exatamente. E eu acho, minha opinião, que não há prejuízo algum, inclusive eu orientei clientes nesse sentido, para chamarem o adquirente da unidade, para aditarem o seu contrato para adequar essa lei das unidades em construção numa incorporação imobiliária. É isso que eu falava. Obviamente, o adquirente não é obrigado a aditar nada. O contrato é bilateral, mas eu acho que traz segurança para os dois. Um aditamento em que se adeque de acordo com o que prevê aqui o quadro resumo, as penalidades, a anuência dele em cada um dos itens, da forma como a lei exige. Eu acho que é salutar. Denise, eu queria falar sobre a tal decisão. Claro. A decisão... Dani Vilar, que está querendo saber. A decisão que nós comentamos é da 7ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo. O nome do juiz é Senivaldo dos Reis Júnior e o número do processo é 1070.803.2018.8.26.0100. Acho que vale repetir, né? Se quiser anotar. Ele é eletrônico, então ele pode ser facilmente acessado no site do TJ. Então, 7ª Vara Civil, processo 10.70803-55.2018.8.26.0100. Então, agora o Ricardo Moretti quer saber quando a loteadora lançar empreendimento usando os 4 anos do cronograma de obras permitido na Lei 6766, terá a carência da nova legislação? Sim, ué. Se ele está utilizando a partir de agora, né, a partir do pressuposto que essa hipótese que ele está apresentando, ele está lançando o empreendimento agora, ou seja, está registrando e está no curso desse cronograma, com certeza. Bom, Guilherme Sato Gracindo pergunta, o prazo de 30 dias para aditamento do contrato antigo é a partir de que data? Segundo a lei, do momento em que... Vamos lá. Se o contrato é antigo, eu não acho que você tem que adequar o contrato necessariamente. Essa é a minha opinião. Eu sei que há opiniões divergentes. Eu acho que não tem como você obrigar as partes a reassinarem o contrato. Vale o contrato tal qual ele é firmado, com todos os direitos, inclusive constitucionalmente previstos. Um novo contrato que não atenda às exigências do quadro resumo, a lei diz que, identificada a falha, você tem 30 dias para corrigi-lo. Eu acho que é isso. E ainda tem um complementamento se a fruição do imóvel só pode ser aplicada nos lotes prontos. Então, na verdade, a lei ela fala da transmissão da posse. E aí o que acontece? O que a gente entende de usufruto, vamos dizer, econômico desse lote? A gente até fez um estudo muito grande com a consultoria Tendências para entender o que é a fruição, como a economia trata isso, como é essa relação. Então, a relação de usufruto é a partir do momento que ele tem o pleno direito de exercício. O que é o pleno de direito de exercício? No caso do registro do loteamento, as matrículas individuais dos lotes, elas já nascem a partir do registro do loteamento. Mas não necessariamente fisicamente o loteamento vai estar pronto. Às vezes você está abrindo as ruas e os lotes ainda não estão prontos. Aí a gente desce um pouco para a legislação municipal. Então tem municípios que possibilitam a construção e edificação nesses lotes, mesmo antes do loteamento estar pronto e concluído. Então a gente entende que nesses casos é plenamente possível você estar aplicando a fruição a partir da transmissão. Mas a lei ela não criou nenhum tipo de opção ou de hipótese com o TVO já implantado ou sem o TVO implantado no que se refere da aplicação da fruição. Bom, aí a questão do lote, exatamente, acho que vale acrescentar só para esclarecer bem, o Pedro Paulo Maia, a indenização prevista na lei poderá ser cobrada em caso de venda do lote, mesmo que não haja construção? Sim. Pode.
Isadora Dantas Azevedo pergunta se no caso de revenda da unidade pela incorporadora é possível abater as penalidades contratuais do valor a ser restituído ao comprador? Não. Se é que eu entendi a pergunta, não. No caso da venda, se tiver a diferença, a pessoa deixar de pagar a multa? Eu acho que é essa a dúvida. Não, eu acho que assim... No caso de revenda da unidade pela incorporadora, é possível abater a penalidade contratual do valor a ser restituído? Mas a revenda para um terceiro? É. Bom, não sei se eu entendi. Se é que eu entendi, a revenda pela incorporadora... Eu acho que no caso de não pagamento, revendendo essa unidade para uma pessoa... Aí não é revenda, é cessão. Aí é cessão. Sim, se ela a cessão não tem penalidade. Não tem penalidade. Não tem penalidade alguma. Então vamos supor, Denise, você compra um imóvel meu por R$1 milhão, você já pagou 200 mil. Não, mas a pessoa devolve e vende depois. A incorporadora vende depois. Vende para um você terceiro. teria a devolução, Não. da multa que foi aplicada. Não, aí você tem que devolver os valores pactuados que vão seguir os termos da lei. Então, foi feita uma rescisão foi e feita uma resolução. Venda. Vamos supor que você está no ambiente do patrimônio de afetação. É feita uma resolução. A incorporadora tem que devolver 50% do que, até 50%, né? Pode reter até 50% do que foi pago. Então, dos 200 mil que ela recebeu, ela tem que devolver 100 mil. Só que esses 100 mil não tem que ser devolvidos agora. Tem que ser devolvidos em até 30 dias depois do habite. A incorporadora revende para um terceiro. Ela tem até 30 dias para pagar esses 100 mil para o antigo proprietário. É isso. Seria o prazo. É o prazo da lei. Agora, Revendeu, você tem que pagar em até 30 dias. Agora, não tem nenhum caso de devolução integral, mesmo que seja feita essa venda direta. Se for através da incorporadora, nunca se devolve 100%. Tem uma forma de receber 100% do que você pagou, mas daí não é na revenda, é na cessão. O comprador não tem mais condições de pagar e ele encontra um terceiro adquirente. Esse contrato de cessão, ele recebe provavelmente 100%. Eventualmente, ele recebe até com lucro do que ele pagou. Dependendo da situação econômica. Agora, no caso de ter confirmada a devolução e já está estabelecida a situação do antigo comprador, o imóvel sendo cedido por um terceiro, não há devolução integral para o antigo comprador? Então, vamos lá. São duas situações diferentes. Uma coisa é cessão, outra coisa é revenda. Se é cessão, o incorporador nada mais faz do que analisar o crédito e anuir. Ele não tem trabalho de encontrar um outro comprador, ele não coloca na praça para nova venda. Aí o adquirente ou não perde nada, ou perde um pouco, ou até ganha um pouco. Para o incorporador isso é indiferente. Ele só vai receber o mesmo preço que ele pactuou no começo, no final, só que agora de terceira pessoa. Isso é uma coisa. Outra coisa é o comprador não tem mais condições de pagar, e chega e fala, olha, eu preciso resolver esse contrato por incapacidade financeira. É isso que prevê a lei. A lei não prevê desistência motivada, e sim resolução por inadimplemento. O incorporador fala, ok, a lei diz que resolvido por inadimplemento, eu sou obrigado a te devolver até X%. Fora do ambiente da incorporação, 25%, da patrimônio de afetação, 25%, do patrimônio, 50%. Só que eu não consigo te pagar agora, por quê? Porque o produto que você pagou até agora está sendo empregado em tijolo. A hora que o incorporador revender, ele devolve com a penalidade. Sem a penalidade não existe essa previsão. É isso daí que eu estava querendo saber. E no caso de atraso da entrega do imóvel por parte da incorporadora? Sim, isso é outro ponto de dessegurança jurídica que a lei traz. Até hoje nós não tínhamos essa previsão. Isso desaguava no judiciário, cada juiz decidia de um jeito. Hoje a lei é bastante clara. Primeiro, o tal prazo de tolerância de até 180 dias da data de conclusão de obra, ele é legal, ele é previsto, ele não gera penalidade. Porém, passados esses 180 dias de prazo de tolerância, o adquirente consumidor ele tem a opção de aguardar até ficar pronto e, uma vez pronto, receber a unidade com indenização pelo período do atraso ou pedir a resolução por inadimplemento do incorporador, pelo atraso da obra, com a devolução integral dos valores corrigidos mais a multa prevista no contrato. E a penalidade no caso de atraso, se a pessoa aguardar, de quanto que é? É de 1% do valor pago. Isso ultrapassando aquele ao prazo mês, de ao mês. 180 ao mês, dias. Ao mês. Cada mês de atraso do incorporador, ele vai ter que indenizar o adquirente em 1% do que ele recebeu por mês de atraso. Mas aí também o consumidor vai ter que escolher um dos dois, né? Ele não vai ter a penalidade da rescisão e mais a indenização. A lei é clara quanto a isso. Claro. Se ele seguir para o caminho, quero continuar no contrato, ele continua no contrato e o dia que ficar pronto, ele recebe as unidades com indenização de 1% do que ele pagou ao mês por mês de atraso.
Se ele optar, não quero mais, não sei nem quando isso vai acabar, vou para outra, ele recebe a integralidade dos valores corrigidos mais a multa prevista no contrato. Então, 180 dias daria o quê? 6 meses de 6 atraso, meses. sem qualquer penalidade É que isso não é atraso, incorporadora, Denise. né? E, inclusive, isso não é uma novidade da lei, tá? Isso o judiciário já abraçava e já entendia. Como a construção civil é uns 100 mil números de itens, é comum você ter falta de algum item construtivo, algum insumo. Teve uma época que faltou, para conseguir o habite a burocracia, teve uma época que faltou até grua para a construção civil, para você ter uma ideia, 2009. Então, por conta disso, o 180 é um prazo de tolerância. Quando você é razoável. Quando você adquire uma unidade, que o prazo é, sei lá, março de 2020, saiba que é comum mais 6 meses. O próprio contrato diz, considere mais 6 meses. E dentro desses 6 meses não há penalidade. O primeiro dia depois de 6 meses já é inadimplência. Já joga na mão do consumidor para ele escolher se ele quer continuar ou se ele quer romper, recebendo a integralidade comum. Pode ser costumeiro o atraso, mas é costumeiro a reclamação também, porque muitas vezes a pessoa se planeja para receber quase que imediatamente, com 1 mês, 2 meses de transferência, às vezes causa transtornos. Então, 180 dias está lá protegido, garantido em lei. Agora, o atraso maior é uma segurança importante para o comprador, né? É fundamental, é fundamental. Isso tem que ser penalizado, né? Como eu sempre falo, nós temos que defender o sistema e não um lado ou outro. Toda vez que o comprador deixar de pagar, ele tem que ser penalizado. Se o incorporador deixar de entregar no prazo, ele tem que ser penalizado, sem dúvida alguma. Agora, cá em Portugal, essa segurança agora pode alterar, de algum modo, o ritmo aí de operações do setor imobiliário, reforça? A expectativa é que isso traga um ânimo maior, né, para o setor, um otimismo maior, a correta aplicação da lei. A gente entende que o próprio setor também vai ter que fazer todo um processo de autoconduta, né? Até para que a gente trabalhe para que esses 180 dias não sejam mais 180 dias, a gente caminhe, diminuir esse prazo, vamos dizer que é um prazo de garantia de elasticidade aí para a entrega das obras, mas a expectativa do setor é que haja um maior incremento até em função, volto a dizer, transparência, previsibilidade, regras claras, que é importante que se diga, a tomada de decisão da compra de um imóvel é uma tomada de decisão muito importante. Então é importante que o consumidor tenha esse entendimento e que o incorporador e o empreendedor também tenha esse entendimento. Então é fundamental que o que está previsto nessa legislação, que é uma maior transparência, uma maior clareza das informações, inclusive com outros atores, como os intermediadores imobiliários. O próprio Secov vai fazer uma série de ações aqui, seja dos órgãos de defesa do consumidor, como o próprio PROCON, seja dos institutos, como o Proteste, seja com o próprio judiciário, no sentido de estar esclarecendo, orientando, para que a lei traga esse benefício que é esperado pelo setor, que é o quê? Maior previsibilidade, maior segurança jurídica, que isso é bom para o sistema. Como o Olivar falou, a gente defende aqui o incremento do sistema, é o sistema que tem que funcionar de uma melhor forma, é esse troca de parâmetro, essa troca de paradigma que a gente espera. Agora, o problema da devolução é mais sério nas fases de crise. Quando a economia está melhor, sim, a situação flui normalmente. Não é? Você pode ter pontualmente um outro caso, mas não é aquela avalanche que o setor enfrentou, né? Sim. Fato é que é o seguinte, no momento em que o mercado estava, em especial 2009, 2010, 2011, o que existia era uma apreciação dos preços. Então, em função disso, desse incremento do preço, o distrato não existia, porque se resolviam concessões. Então, ou seja, o próprio mercado falava, olha, aquele preço que foi vendido é um preço inferior do que hoje você pode vender. Então, o consumidor ia ao mercado e transferia a sua unidade e oferia o lucro. Quando isso reverteu, ou seja, os preços se estabilizaram, deixaram de crescer, aí onde houve uma boa parte da especulação aí do consumidor em prejuízo ao sistema, que daí ele buscou as incorporadoras que tinham a obrigação judicial de fazer a devolução e isso prejudicava o caixa do empreendimento. E aí muitas empresas, infelizmente, sucumbiram e muitas outras entraram em recuperação judicial. Então não houve, e aí foi que o judiciário acendeu a luz amarela, que ele percebeu o equívoco de como estavam se caminhando as decisões, que elas estavam prejudicando o sistema como um todo, quando diziam que estavam protegendo uma parte, vamos dizer, que sofreu com essa questão do distrato. Prefeito, temos tempo apenas para mais uma última pergunta. É da Débora da Rocha Santos, que ela disse que uma cliente permutou a sua casa / terreno com uma SPE por área construída no local e não recebeu. Qual o procedimento que ela deve tomar? Ela tem que mover uma ação judicial. Tá, vamos lá. Tem várias formas de formalizar esse contrato. Se a permuta foi com base no artigo 39 da Lei 459/64, essa permuta ela é entrega futura.
e como obrigação futura, uma vez não concluída, você consegue retomar ao status quo ante, ao momento anterior e pegar o terreno e a casa de volta. Não é a forma mais comum de se formalizar. A forma mais comum é transmite, como se fosse venda e compra, e recebe uma escritura de confissão de dívida e obrigação de dação e pagamento. Aí, nesse caso, ela não vai conseguir o terreno de volta. Ela vai conseguir uma indenização em relação à SPE, essa empresa que assumiu obrigações e que não cumpriu. Tem que ver qual tipo de contrato que ela formalizou. Bom, temos as duas opções. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Secov Debate. As perguntas que não foram respondidas serão repassadas depois aos nossos dois convidados, e serão publicadas. Então, haverá, sim, a resposta para todas as perguntas encaminhadas. Eu agradeço muito a participação do Caio Portugal, que é vice-presidente do Secov. Caio, muito obrigada. Muito obrigado a você, Denise. E o advogado Olivar Vitali, que é integrante do Conselho Jurídico aqui do Secov. Eu que agradeço, foi um prazer. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. O nosso programa fica disponibilizado nos canais do Secov. Você pode conferir as respostas até por um maior entendimento em relação a essa questão dos extratos, que, como nós vimos agora, gera muitas dúvidas ainda em relação à aplicação da nova regulamentação, da nova legislação. Então é isso, eu agradeço muito a todos, um ótimo dia.